Fala pessoal, vamos tratar agora sobre esse importante tema de incompetência territorial, ou a famosa exceção de incompetência territorial. Nós sabemos que, regra geral, as reclamações trabalhistas têm que ser propostas onde? No local onde o empregado prestava serviços, não é? Beleza. Vamos supor, como é que era? Quando essa ação era proposta em uma localidade diversa dessa regra geral, tá? Como é que isso acontecia? Nós não tínhamos uma regulamentação 100% disso, né? Alguns poucos dispositivos, mas se dava da seguinte forma: você esperava até a audiência, às vezes 4, 5, 6 meses até a audiência. Quando chegava em audiência, a parte chegava: excelência, tem uma exceção de incompetência. E aí o juiz analisava e indagava o empregado: fulano, o senhor trabalhava onde? Ah, eu trabalhava na cidade X, né? Na localidade X. Vamos supor que ele tenha ajuizado a ação em um local diverso, né? Em uma outra cidade. Tá? Como eu estou falando aqui para todo o Brasil, se eu der exemplo somente aqui do Rio de Janeiro, você que está fora pode não compreender. Tá? Mas vou já dizer, você tem, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tem as suas varas de trabalho, suas 82 varas de trabalho. E vamos supor uma outra cidade, aqui no Rio, próxima, cidade de Caxias. Caxias tem as suas varas do trabalho, é uma outra cidade, tá? Dentro do nosso estado. Então vamos supor que o nosso trabalhador tenha trabalhado em Caxias, tá? Então qual o local correto do ajuizamento da demanda? A cidade, na vara do trabalho de Caxias, ok? E vamos supor que ele tenha ingressado com a ação aqui na capital, no Rio de Janeiro. É uma ação, uma exceção de competência relativa, né? Então, a defesa, o que acontecia? Tinha que esperar chegar em audiência e alegava a exceção. O juiz perguntava: fulano, o senhor trabalhava onde? Ah, em Caxias. Ah, sempre lá em Caxias? Sempre. Ah, entendi. Então, doutor, vou ter que declinar a competência para o Rio de Janeiro. Porém, você perdia muito tempo. Você tinha que esperar a audiência para isso acontecer, né? Não, esse era um grande problema. O artigo 800 dizia assim para a gente: apresentada a exceção de competência, abrir-se a vista dos autos, ao exceto, por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. Mas, via de regra, acontecia dessa forma como eu estou falando para vocês. Agora, pela lei nova, olha só: apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação. Professor, notificação é essa: quando a outra parte, né, a reclamada na ação, recebe, olha, tem um processo correndo contra você, você é citado na Justiça do Trabalho, normalmente nós falamos notificado, né, que a CLT usa indistintamente essas duas expressões. Então, chega, você recebe, olha, tem uma notificação, está correndo um processo contra você, o processo tal, assim, assim, na vara do trabalho tal, naquela localidade. Você tem acesso aqui a inicial, a tudo. Você pega, leva o seu advogado. Você tem um prazo, olha só como é importante, um prazo sob pena de preclusão, tá? Sob pena de preclusão, um prazo consumativo de 5 dias a contar desse recebimento. Então você começa a contar, exclui o início, conta, né, pelo 775, você exclui o início, conta o final. Aí você conta, mostra para o seu advogado. Você tem para quê? Para mostrar que pode ser um caso de exceção de incompetência. Ele vai olhar e falar assim: opa, mas esse empregado aqui, ele ajuizou a ação no lugar errado. Então, vamos lá. Antes da audiência,
Preste atenção nisso. Antes da audiência, você não precisa mais agora esperar a audiência. E impeça que sinalize a existência dessa exceção. Ou seja, uma peça em apartado. Seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo, que nós vamos ver passo a passo. Então, você recebeu imediatamente, você vai, ó, exceção de incompetência. Você tem um prazo consumativo aí, preclusivo de 5 dias a contar do recebimento. Então, gente, ultrapassado o prazo, precluso estará a arguição e não poderá o réu refazer na audiência. Então, esse é o momento processual oportuno para você apresentar incompetência territorial. Não é mais, você não vai esperar mais a audiência, não vai esperar fazer uma contestação inteira, não vai ser mais preliminar de contestação, tá? Para você esperar a audiência para fazer. Agora não, você vai ter que fazer uma peça apartada, exceção de incompetência, isso, isso e isso. E vai mostrar para o juiz decidir. Tá bom? Parágrafo 1º desse artigo 800 vai dizer: protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 até que se decida a exceção. Sim, uma boa disposição. Aí você está aproveitando todos os momentos processuais, você está dando uma celeridade ao próprio processo, não é? Não precisa você esperar a audiência para você aí sim decidir. Não, você já vai decidir. Quando tiver audiência, já vai ser tudo decidido antes. Isso que eu acho que falta mais momentos ao processo judiciário brasileiro, né? Protocolada a petição, será suspenso o processo até que se decida a exceção, tá? Antes da sua realização, deverá ser decidido esse incidente. A medida visa evitar que o réu tenha de se locomover até o foro da interposição da ação, que pode ser muito distante do local da prestação de serviços ainda. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existente, aos jurisconsortes, as demais partes, né, polo ativo da demanda, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Então, para aqui. Então, você, reclamante, ingressou com a ação. A outra parte recebeu aquela notificação, viu que você ingressou possivelmente com a ação no local errado e arguiu a exceção de incompetência relativa, de competência territorial, e entrou com o incidente. O juiz recebe o incidente. Juiz recebendo o incidente, abre prazo para outra parte, né, para o reclamante se manifestar. Olha, estou recebendo aqui que você ingressou com a ação, possivelmente no local adequado. É isso mesmo? Basicamente essa é a pergunta, né? Para você se manifestar, tá? Então, o reclamante vai em 5 dias se manifestar, concordando ou não. Ele vai expor os motivos. Por quê? O reclamado aqui vai dizer, olha, o local está errado por isso, isso, isso e isso. Ele sempre prestou serviços aqui em Caxias, nunca no Rio, como ele está falando. Aí o juiz vai abrir prazo comum, né? Vai abrir prazo para outra parte para se manifestar. A outra parte vai dizer não, ou ajuizei no local correto. Olha aqui as provas. Ou ela pode reconhecer, realmente, ingressei com a ação no local errado. E o juiz vai pegar, vai declinar a competência para o juízo correto. Tá? Deverá ser considerada a verdadeira alegação do réu, ó. Caso o reclamante, isso aqui é importante, quede-se inerte, ou seja, o juiz abra prazo de 5 dias e o reclamante nada fale, vai se presumir-se-á, pronto, saiu, presumir-se-á, tá, prorrogado, que o réu tem razão, que o reclamado tem razão, e ele vai considerar a verdadeira alegação do réu e vai acolher a exceção. Muito importante. Então, se o juiz abre prazo para o reclamante e ele não se manifesta,
presume-se, tá, que o réu tem razão e o juiz vai acolher aquela exceção e remeter os autos ao local competente. Terceiro, aliás, se entender necessária a produção de prova oral, o juízo poderá designar audiência, mas uma audiência específica para esse fim do incidente da incompetência relativa, tá? Garantido o direito do recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que estiver indicado como competente. Então, gente, nesse caso, tá, o juiz pode designar uma audiência para tal fim, porém, não precisará a parte ir até o outro juízo. Ela poderá ser ouvida por carta precatória e suas testemunhas também. Ou seja, não precisa aqui, um exemplo, se dirigir até a outra cidade. Ela vai ficar naquele juízo que ela ingressou com a demanda e vai ser ouvida ali, e o próprio juiz da carta precatória vai pegar e vai botar no processo. Tá bom? Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará o seu curso com a designação da audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Rejeitada a incompetência territorial, o processo continuará no local da interposição da ação trabalhista e será o seu curso normal. Sendo acolhido, o processo será remetido ao juízo competente. Tá, gente? Conseguiram compreender isso? Então, essa parte de exceção territorial. Agora, tem uma coisa. Exceção de incompetência relativa. Se nada fizer o reclamante, o juiz abre prazo e nada faz o reclamante, vai se presumir o quê? Como verdadeiro o que o réu, as exceções do réu. Da mesma forma, a gente vai entender o seguinte: se o réu recebe, o reclamado, recebe a notificação e ele, na hora ele não vê, não percebe que o reclamante ajuizou no local errado, presunção relativa, tá? Seria uma, entre aspas, nulidade relativa. Vai passar, vai se presumir então como verdadeira o local, como competente o local da prestação de serviços alegados na inicial. Porque o réu, o reclamado, vai ter o quê? O limite de 5 dias, o prazo preclusivo de 5 dias a contar da notificação para ingressar com a exceção de competência territorial, que não é mais preliminar de contestação. Ela tem agora um regramento próprio, um momento processual próprio para você arguí-la. Se você não arguir nesse momento processual próprio oportuno, haverá o quê? Preclusão. Tá? E vai se presumir como competente, normal, o local da prestação de serviços indicado na inicial, o juízo competente indicado na inicial pelo reclamante. Então, muito cuidado vocês aí, advogados, seja do reclamante, seja do reclamado. Vocês têm que observar o disposto agora no novo artigo 800. Do reclamado, recebimento da notificação são 5 dias. E depois, recebida a exceção pelo juiz, ele vai abrir prazo para o reclamante por 5 dias para ele se manifestar. Se o reclamante não se manifestar, vai valer a exceção apresentada pelo reclamado e um juízo competente, e os autos serão declinados ao juízo competente. O bom disso, gente, é que você não precisa agora esperar 6 meses para a audiência, aí o juiz, realmente agora, realmente eu vou declinar a competência. Não, você só vai ter a audiência quando o local dela estiver correto e definido. Você evita, assim, atos processuais, como audiências e etc., você evita você fazer autos processuais à toa, né? Ao invés de você fazer aquela audiência, outra pessoa vai estar fazendo aquela audiência, entendeu? Você ganha celeridade também para
julgar e atender a outros processos. Tá bom? Então aqui foi o tema que nós tratamos de incompetência territorial. E outra coisa importante, lembre-se, a apresentação da exceção suspende o processo até que ela seja definida, até que a exceção seja sentenciada e o local definido. Lembre-se disso, tá bom? Um abraço.